No short de hoje, eu disse algo forte. Deus rejeita culto vazio. E essa não é minha opinião. É o que diz em Isaías 1. Em Isaías 1, Deus inicia falando que criei filhos e eles prevaricaram contra mim. Ali, quando Deus está falando isso, ele está falando como um pai ferido e não como um inimigo. Ali ele está se colocando na posição de um pai que criou os filhos, mas eles agora se voltam contra ele, se voltam em desobediência a ele. Então ali fala sobre um pai ferido. E é interessante que ali nesse capítulo de Isaías 1, o problema não era o culto em si, era o relacionamento. Era a falta do relacionamento com Deus, tá? E hoje é o que muitas vezes tem acontecido. As pessoas estão na igreja, mas não têm um relacionamento com Deus. Por quê? Porque as pessoas não querem se submeter à vontade de Deus. As pessoas querem fazer o que elas querem. As pessoas não querem obedecer os mandamentos de Deus. Muitas vezes nós não queremos obedecer, queremos fazer aquilo que nós achamos melhor para a nossa vida. Deixamos de consultar Deus nas nossas decisões. E nós vamos errar, porque quando nós não temos a palavra de Deus como uma referência, como uma bússola, nós vamos errar, porque a nossa carne, ela vai sempre inclinar para o mal. E é por isso que nós precisamos estar alicerçados na palavra. Porque quando a gente está alicerçado na palavra, nós somos guiados pela verdade, pela palavra de Deus. E aí, evita que a gente tropece. Só que muitas vezes nós queremos a autonomia, queremos viver. Então aqui já inicia com Deus como um pai ferido. Eu criei filhos, mas prevaricaram contra mim. Ele não estava se colocando como um inimigo. Ele estava se colocando como um pai ferido. E por quê? Porque eles estavam ali dentro daquele contexto, ou faziam sacrifícios, tinham festas, tinham, um culto, mas não tinham um relacionamento. E aí, continua, Ele fala assim: o boi conhece o seu dono. E até os animais, eles conhecem quem cuida deles. E muitas vezes nós somos ingratos com Deus. Deus cuida de nós, Deus faz tudo por nós, e ao invés de nós agradecermos, nós nos viramos contra Deus porque nós queremos viver de acordo com a nossa própria vontade. Só que você precisa entender uma coisa: quando você peca, quando você peca e se arrepende, Deus te perdoa. Mas quando você decide viver em pecado, a presença de Deus automaticamente se afasta de você. Então não adianta você estar no contexto do templo, da igreja, e frequentar os cultos, oferecer sacrifícios. De repente você pensa assim: olha, eu faço um monte de coisas erradas, mas eu dou dízimo. E tá achando que só porque você dá dízimo, você tá bem com Deus. E você não tá, porque Deus, ele não tá preocupado com o teu dinheiro, ele nem precisa do teu dinheiro. O que Deus quer é um relacionamento com você. Quando você dá um dízimo, você não está dando dízimo porque Deus precisa do teu dinheiro. Você está dando dízimo porque você está colocando primeiro Deus como prioridade na sua vida, e você está entregando a primícia para Deus. Aquilo que você tem de melhor, de primeiro lugar, tudo que você entende que se você tem, foi porque Deus te deu, foi porque Ele permitiu. Então você agradece Ele dando o primeiro lugar, dando seus primeiros rendimentos. E aí, como Deus não precisa do seu dinheiro, você vai dar numa igreja que vai ajudar na obra e tudo mais. Ou então é quando você ajuda uma pessoa necessitada. Só que muitas vezes as pessoas utilizam o serviço
para justificar outras faltas. Tipo assim, eu não obedeço Deus nisso, eu vivo da minha forma, mas eu faço isso, eu dou o dízimo, eu faço aquilo. Eu quero te dizer uma coisa, Deus não está preocupado com o serviço que você presta, Ele está preocupado com o seu coração. Ele está preocupado se você tem um relacionamento com Ele. E para você ter um relacionamento com Ele, você precisa viver de acordo com a palavra dEle. Porque não adianta você querer viver do seu jeito, fazendo as suas coisas, pecando e achando que você tem um relacionamento com Deus, porque Deus é santo, tá? E aí, qual era o contexto? Ali o povo tinha perdido a sensibilidade espiritual. Aquele povo ali estava querendo viver de acordo com a sua própria maneira. E a pior cegueira que existe é a cegueira espiritual. É quando Deus às vezes quer nos confrontar, nos trazer de volta para o caminho, mas a gente já está tão afundado no nosso próprio ego que a gente não consegue enxergar um palmo à nossa frente. O povo achava que eles estavam muito bem. Sabe, quando você, de repente, frequenta uma igreja e tem um monte de coisas erradas, um monte de coisas que você claramente, você vai ver de acordo com a palavra de Deus e você sabe que aquilo está errado. Porém, são pessoas que prestam serviços, que fazem isso, e aí eles acham que estão muito bem adorando a Deus por causa que eles compensam as coisas erradas que eles fazem, querendo fazer coisas boas. Isso é cegueira espiritual. Porque você não está bem, você está simplesmente tapando o sol com a peneira. Você quer acreditar que você está bem, mas você não está bem. E muitas vezes Deus quer te revelar que isso está errado, que a forma que você está vivendo está errada. Deus envia pessoas, dá sonhos e fala, mas você não aceita. Você já está cego espiritualmente, você acha que você é o certo, que da forma que você faz está certa. E era assim que aquele povo se encontrava, cego espiritualmente. O que eles tinham lá? Eles tinham sacrifícios, festas, orações. Mas Deus fala uma coisa, eu não suporto, não me agrada, fecho os olhos. O que estava acontecendo ali? Eles achavam que estavam agradando a Deus, que estavam oferecendo coisas para Deus, fazendo festas, cultos, orações, mas nada daquilo ali estava agradando a Deus. Nada, porque eles estavam em pecado. Então não tem como você ter uma vida de pecado e ao mesmo tempo agradar a Deus. A conta não bate, a conta não fecha. Ou você agrada a Deus ou você vive no pecado. E eu tenho uma palavra muito dura para te falar, mas não é porque eu quero te condenar, eu quero te confrontar para que você caia em si. Quando você está em uma vida de pecado, você não está agradando a Deus, você está agradando ao diabo. Você está agradando ao inimigo. Não tem como você querer pecar e ao mesmo tempo agradar a Deus. Ou você agrada a Deus e se afasta do pecado, ou você continua no pecado e desagrada a Deus. Os dois não dá. A conta não fecha. O pecado ali não era tratado e o povo tinha uma vida dupla. Uma coisa era quando estava no momento de adoração e outra coisa é quando não estava. E infelizmente o que a gente mais vê, pessoas com vidas duplas. Uma coisa na igreja e outra coisa fora. Daqui a pouco, do mesmo jeito que está falando de Deus, está falando maldição. Da mesma coisa, não dá. Não dá. Ou você está dentro ou você está fora. Não adianta você querer estar dentro só quando você está ali, envolvido naquele templo, naquele momento, só nos cultos. Não, você tem que ser a mesma pessoa dentro, a mesma pessoa fora. Até porque eu acho que o maior engano do ser humano é querer viver uma vida dupla, porque você pode se esconder das pessoas, mas você não pode se esconder de Deus. Deus, ele vê tudo, ele sabe de tudo. Nossa, gente, eu falo muito, né? Me perdoem. Já correu. O tempo já passou. Mas eu vou finalizar aqui. O pecado ali não era tratado. Existia a injustiça. Vida dupla. Deus não estava rejeitando o culto em si. Deus rejeitava a hipocrisia daquele povo.
Só que ele fala, lavai-vos, purificai-vos, aprendei a fazer o bem. O arrependimento não era apenas sentir, é o mudar de atitude. Mesmo com tudo aquilo que estava desagradando a Deus, Deus sempre dá uma oportunidade para você mudar de vida. E é esse o intuito desse vídeo. Não é simplesmente te acusar, é trazer a sujeira para a luz, mas falar, você tem uma decisão. Você não precisa. Deus, ele quer que você se arrepende sinceramente, mas só que não adianta você, aquele vídeo tocou no meu coração e eu não quero fazer mais isso e amanhã continuar fazendo a mesma coisa. Não, porque o arrependimento sincero, o arrependimento que Deus espera de você é aquele que traz mudança. Você se arrepende e você muda de vida. Você não pode dizer que se arrependeu e continuar com as mesmas práticas, tá? Ali ele fala do escarlate, que era uma mancha permanente. Mas ali ele fala de uma restauração total. E isso aponta para Jesus, que é o sangue de Jesus, que nos limpa completamente. Eu vou encerrar porque o vídeo acabou ficando longo. Mas o que eu quero dizer é que Deus, ele tá vendo o teu pecado. Não tá chegando a tua adoração a ele, ele tá rejeitando, mas ele tá te chamando para uma mudança. Olha, purifica, escolha fazer o bem, sai dessa vida suja, para de fazer as coisas erradas. A tua adoração não tá chegando até mim, eu não tô aceitando isso, mas não é porque eu não te amo, é porque eu não aceito você querendo viver essa vida dupla, me adorando e ao mesmo tempo vivendo na sujeira. E o que Deus está te chamando hoje é para o arrependimento. Se arrependa, porque Ele quer fazer coisas na sua vida, Ele quer te perdoar, Ele quer te salvar, mas é necessário uma mudança de vida. E se essa palavra falou com você, se inscreva no meu canal, ative o sininho e compartilhe com quem precisa ouvir isso hoje. Que Deus te abençoe.